Os pesadelos de Mariana sempre foram intensos, mas recentemente algo havia mudado. O que antes eram imagens desconexas de medo e ansiedade, agora se transformara em algo muito mais vívido, algo que não desaparecia ao acordar. Cada noite ela sonhava com o mesmo lugar, um corredor estreito e sem fim, com paredes de pedra úmidas e luzes fracas que piscavam, lançando sombras que pareciam ter vida própria. No começo ela acreditava que era apenas sua mente brincando com seus medos. Afinal, todos têm pesadelos, não é mesmo? Mas à medida que as noites passavam, algo se tornou evidente. O corredor parecia mais real, mais presente. E o pior de tudo, ela sentia uma presença constante. Algo ou alguém que a seguia de perto, mas que nunca se revelava completamente. Ela ouvia passos atrás de si, ecoando no silêncio, mas por mais que tentasse correr, nunca conseguia escapar. Certa noite, o pesadelo tomou uma forma diferente. Ela acordou suando, com a sensação de que ainda estava presa no sonho. O relógio ao lado de sua cama marcava 3 da manhã. O quarto estava envolto em uma escuridão densa, e o silêncio era tão absoluto que o simples som de sua respiração parecia alto demais. Foi então que percebeu. O corredor do pesadelo havia se manifestado de alguma forma na realidade. Ela olhou ao redor e lá estava, a mesma luz fraca piscando, lançando sombras no quarto que pareciam se mover de forma independente. O familiar som dos passos ecoava, mas agora eles estavam no quarto com ela. Mariana congelou, o coração batendo descontroladamente, sem saber se ainda estava sonhando ou se a realidade havia sido invadida pelo pesadelo. Tentando convencer-se de que ainda estava adormecida, Mariana se levantou da cama. Seus pés tocaram o chão frio e ela começou a andar pela casa, com cada passo mais pesado que o anterior. À medida que caminhava pelos corredores familiares de sua casa, tudo começou a se distorcer. As paredes pareciam mais estreitas e o espaço ao redor começava a se fechar, sufocando-a. Ela se viu de volta ao corredor do pesadelo, mas desta vez estava acordada, ou pelo menos assim acreditava. O som dos passos se aproximava. Eram mais rápidos agora, mais fortes, como se algo estivesse correndo para alcançá-la. Mariana começou a correr, mas suas pernas pesavam como chumbo. Ela olhou para trás e pela primeira vez viu uma sombra esguia e distorcida, se arrastando pelas paredes, como se estivesse grudada nelas. Não tinha rosto, apenas uma forma que parecia se alimentar da escuridão ao redor. Ela correu com todas as forças, mas a sombra estava sempre próxima, cada vez mais rápida, cada vez mais real. A sensação de desespero e impotência crescia dentro dela, como se estivesse presa em um ciclo interminável. O corredor parecia se estender para sempre, sem portas, sem saída. E então, num momento de desespero total, Mariana parou. Ela estava cansada de fugir. Virou-se para encarar a sombra que a perseguia, o medo fervendo em suas veias. A forma disforme se aproximou e quando estava a poucos centímetros dela, a escuridão a envolveu por completo. Mariana sentiu um frio absoluto tomar conta de seu corpo. Uma sensação de ser sugada para dentro de um abismo sem fim. De repente, ela acordou sentada em sua cama,
o suor frio escorrendo pelo rosto. O relógio ainda marcava 3 da manhã. O quarto estava silencioso, mas a sensação de estar sendo observada não havia desaparecido. Mariana olhou em volta, ofegante, mas tudo parecia normal. A única coisa que não fazia sentido era o leve som de passos que ainda ecoavam em seus ouvidos. A partir daquela noite, os pesadelos não pararam. Eles se intensificaram. Sempre o mesmo corredor, sempre a mesma sombra. Mas o que aterrorizava agora não era o que acontecia no sonho, mas o que acontecia quando ela acordava. Porque, mesmo após abrir os olhos, o pesadelo nunca parecia realmente terminar. O corredor sempre estava lá, à espreita em algum canto de sua mente, e a sombra, aquela presença que nunca revelava seu rosto, estava cada vez mais perto. Mariana sabia que aquilo não era apenas um sonho. O pesadelo havia ultrapassado a barreira entre o sono e a vigília, e cada noite trazia a mesma pergunta: quanto tempo ela conseguiria fugir antes que a sombra finalmente a alcançasse? E o mais aterrador de tudo, o que aconteceria quando isso finalmente ocorresse? Era uma noite clara e fria nas montanhas do interior, onde o céu estrelado parecia mais próximo, quase tangível. Carlos, um homem acostumado à tranquilidade do campo, sentia uma sensação estranha, como se o ar ao seu redor estivesse diferente. O silêncio das árvores e o frio que cortava a pele eram normais para ele, mas havia algo naquela noite que o deixava inquieto, uma sensação de que ele não estava realmente sozinho. Ele tinha ouvido falar das luzes. Moradores antigos contavam histórias sobre estranhas luzes que apareciam no céu e sobre pessoas que desapareciam sem deixar rastros. Claro, ele nunca acreditou. Eram lendas de uma cidade pequena, explicações para sumiços e acidentes inexplicáveis. Mas naquela noite, enquanto caminhava de volta para sua casa, ele viu algo que desafiava sua crença. Uma luz grande e brilhante apareceu de repente no céu, muito mais intensa do que qualquer estrela. Ela se movia de maneira impossível, rápida e precisa, como se estivesse observando. Carlos parou, seu corpo inteiro tenso, o coração batendo no peito forte. Ele tentou racionalizar o que estava vendo. Um avião? Um drone? Mas nenhum desses explicava a forma como a luz se movia, sem som, sem hesitação, cruzando o céu em um piscar de olhos e parando no ar, como se flutuasse sem esforço. Antes que ele pudesse reagir, a luz brilhou, com intensidade ofuscante, tão forte que Carlos instintivamente cobriu os olhos. Foi então que ele sentiu uma força invisível o puxando, tirando seus pés do chão. O pânico tomou conta de seu corpo, enquanto ele era erguido para o ar, sem controle, como uma folha sendo levada pelo vento. Ele tentou gritar, mas sua voz não saía. O mundo ao seu redor começou a se distorcer e ele só conseguiu ouvir um zumbido ensurdecedor, uma vibração que parecia ressoar dentro de sua cabeça. De repente, tudo ficou escuro.
Quando Carlos acordou, ele estava deitado em uma superfície fria, dura, cercado por uma luz pálida e cegante que vinha de todos os lados. Seu corpo estava paralisado, incapaz de se mover, mas ele conseguia ver. À sua frente, figuras magras e esguias se moviam, seus corpos alongados parecendo flutuar no ar. Seus olhos eram enormes, negros como o vazio, e suas mãos finas, quase transparentes, tocavam seu corpo de maneira clínica, como se ele fosse apenas um objeto de estudo. Carlos tentou gritar, mas sua boca não se movia. Seu coração batia em desespero enquanto as criaturas trabalhavam em silêncio absoluto. Ele podia sentir a pressão de seus toques, como se estivessem examinando cada parte de seu corpo, mapeando de dentro para fora. Havia uma sensação de ser invadido, de que algo estava sendo tirado dele, mas ele não sabia o que. O tempo parecia distorcido. Minutos, horas, talvez dias passaram sem que ele conseguisse entender o que estava acontecendo. Então, tão rápido quanto começou, tudo parou. As criaturas se afastaram e ele foi envolto por uma escuridão profunda e silenciosa. Quando acordou novamente, Carlos estava de volta à floresta, deitado no mesmo lugar onde havia sido levado. O céu ainda estava claro, mas o tempo parecia não ter passado. Ele se levantou atordoado, seu corpo pesado e a mente confusa. A luz no céu havia sumido e o silêncio ao seu redor era quase opressor. Ele cambaleou de volta para casa, mas nada parecia certo. A sensação de que algo havia mudado, de que algo estava faltando. Isso o assombrava. Se olhando no espelho, ele percebeu pequenas marcas em sua pele, como cicatrizes que não estavam lá antes. Ao tentar se lembrar do que havia acontecido, tudo era um borrão de luzes, figuras e sons que ele não conseguia explicar. Nos dias que se seguiram, Carlos começou a notar mudanças. Ele podia sentir quando alguém estava por perto antes mesmo de vê-lo. Seus sonhos eram cheios de imagens e símbolos que ele não compreendia, mas que pareciam de alguma forma familiares, tipo uma língua estrangeira. Havia uma voz dentro de sua cabeça, baixa, mas constante, murmurando coisas que ele não conseguia entender completamente, como se algo ou alguém estivesse tentando se comunicar. As pessoas da cidade notaram que Carlos estava diferente, mais recluso, mais distante. Ele não falava sobre o que aconteceu, mas todos sabiam que algo o havia mudado naquela noite. A luz, as figuras, ele sabia que elas não eram da Terra. Mas o que elas queriam com ele? Por que o escolheram? E o mais aterrorizante de tudo, será que eles voltariam? Carlos nunca teve nenhuma dessas respostas, mas toda vez que olhava para o céu estrelado, sentia uma presença, uma vigilância constante, como se estivesse sendo observado de longe por algo que não pertencia a este mundo. Havia uma velha mansão na beira de uma floresta densa que os moradores da cidade evitavam com uma reverência temerosa. Casa do Demônio,
diziam alguns. Outros apenas a chamavam de lugar das sombras. Durante o dia, ela parecia uma casa comum, embora desgastada pelo tempo. Mas à noite, algo mudava. As janelas escuras pareciam olhos famintos, e o ar ao redor se tornava espesso, quase sufocante. Quem ousasse entrar naquela casa à noite raramente saía o mesmo, se saísse. A história de Catarina, uma jovem determinada a desvendar o mistério por trás da mansão, tornou-se uma lenda na cidade. Ela era fascinada pelo inexplicável, sempre cética em relação à história de assombrações e maldições. Decidiu, por conta própria, investigar a casa do demônio, desafiando os avisos de amigos e familiares. Na noite escolhida, Catarina carregou uma lanterna e um caderno para anotar suas descobertas. Com o coração acelerado, ela atravessou o portão enferrujado, que gemeu como se fosse um aviso final. O jardim ao redor da casa estava morto há muito tempo, com árvores retorcidas e sombras que pareciam se mover por conta própria. As portas da casa estavam entreabertas, convidativas, como se o lugar estivesse esperando por ela. Assim que Catarina entrou, o ar mudou. Era pesado e denso, como se o próprio ambiente estivesse respirando. Ela sentiu um frio incomum, que não vinha do exterior, mas das profundezas da casa. Cada passo que dava ressoava pelos corredores vazios, mas não havia eco. O silêncio era absoluto, sufocante. A lanterna iluminava o caminho à sua frente, revelando móveis antigos cobertos de poeira e paredes rachadas, mas nada que sugerisse algo sobrenatural. No entanto, à medida que avançava, ela começou a sentir algo. Era uma presença, uma sombra invisível que parecia espreitar, observando cada movimento seu. O ar se tornava mais pesado a cada passo. O coração de Catarina começou a bater mais rápido. Ela se recusava a parar. Quando chegou ao centro da casa, uma grande sala com tetos altos, ela sentiu a temperatura cair bruscamente. A lanterna piscou e apagou. Ela ficou ali, no escuro total, ouvindo sua própria respiração e os batimentos do coração pulsando em seus ouvidos. Foi então que começou. Um murmúrio baixo, profundo e gutural, ecoando pelas paredes. Não era uma voz humana e não estava falando uma língua que ela pudesse entender. Catarina congelou no lugar, tentando controlar o pânico que crescia dentro dela. De repente, uma figura começou a se formar à sua frente, como se as sombras estivessem ganhando forma. Primeiro, era apenas uma mancha negra, mas logo tomou a forma de algo muito maior e muito mais antigo do que qualquer coisa que ela pudesse imaginar. A figura era alta, com um corpo distorcido, chifres que se curvavam para cima e olhos que brilhavam com um vermelho intenso, como brasas em uma fogueira. Ela tentou gritar, mas não saiu um som. O demônio, se é que era isso, olhava para ela com uma espécie de desprezo, como se fosse insignificante. Ele não precisava se mover para fazer sua presença ser sentida. O poder que emanava da criatura era avassalador, uma força maligna que fazia o chão tremer levemente sob os pés de Catarina. O murmúrio se intensificou e a voz, dentro da cabeça dela, se tornou impossível de ignorar. Catarina não sabia o que dizia, mas podia sentir o que significava. Ele estava dentro dela, invadindo sua mente, quebrando suas barreiras. O medo puro e absoluto tomou conta de seu corpo,
E ela soube naquele momento que havia cometido um erro terrível ao entrar naquele lugar. Você veio de livre e espontânea vontade. A voz gutural soou, agora clara dentro de sua mente. E agora você pertence a mim. Catarina tentou correr, mas seu corpo não respondia. Era como se o chão estivesse sugando suas forças, suas pernas, pesando toneladas. O demônio se aproximou e o ar ao redor dela parecia se espremer, tirando-lhe o fôlego. Quando ele estendeu a sua mão, suas garras negras e deformadas tocaram a testa de Catarina e uma dor insuportável percorreu o seu corpo. Sua visão começou a escurecer e o último som que ouviu foi sua própria voz, mas não controlada por ela. Algo estava falando através dela, algo sombrio e antigo, como se uma parte de sua alma estivesse sendo arrancada de seu corpo. Antes de perder completamente a consciência, ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés, como se estivesse caindo em um abismo sem fim. Na manhã seguinte, os moradores da cidade encontraram a porta da mansão aberta. A lanterna de Catarina estava caída na entrada, a luz ainda fraca piscando, mas ela não foi encontrada. Alguns dizem que a jovem foi levada pelo demônio que habita na casa. Outros acreditam que seu espírito agora vaga pelos corredores, aprisionada eternamente, como tantas outras almas que ousaram desafiar o que não deveria ser desafiado. E assim, a casa do demônio permaneceu, esperando por sua próxima vítima, sempre faminta por aqueles que se atreviam a ignorar os avisos.